Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Diogo Mendo Fernandes. Neste episódio, o aperto às regras no crédito à habitação, que entra em vigor já em agosto, e depois a TAP, a caminho da privatização, na semana em que Bruxelas deu o plano de reestruturação como concluído. De seguida falo com o Hugo Neutel e a Inês Pinto Miguel. Esta é a Soma dos Dias. O governador Álvaro Santos Pereira já tinha avisado que as regras de concessão de crédito à habitação tinham de mudar. A garantia pública de apoio aos jovens veio acelerar os empréstimos e também os riscos para a banca. Motivos para o Banco de Portugal alterar os critérios de concessão, que entram em vigor já daqui a um mês. Comigo está o Hugo Neutel, que acompanha a área de banca. Hugo, o que é que muda? Muda aquilo que Álvaro Santos Pereira já tinha avisado que ia mudar, ou seja, sobretudo o grande critério que muda é o limite à taxa de esforço, que é permitido na concessão de crédito, que estava nos 50% até agora. Significa isto que quando tu vais pedir um crédito ao balcão de um banco, o banco verifica os teus rendimentos, verifica obviamente o valor que tu estás a pedir, calcula qual será a prestação mensal, dependendo dos vários fatores que conhecemos, a maturidade, a taxa, tudo isso, e se daí resultar que tu tenhas uma taxa de esforço, ou seja, o peso da prestação em relação ao teu rendimento superior a 50%, o banco não concede. Esse limite é agora reduzido para 45%, é de resto uma notícia que já tínhamos avançado e que o governador do Banco de Portugal já tinha também feito saber que ia ser implementada. Significa na prática que vai ser mais difícil obter crédito, porque se até agora uma taxa de esforço de 50% era suficiente, agora já não é, tem que ser no máximo de 45%, e portanto é essa a principal alteração. Também há alterações, mas aí menos importantes, às maturidades dos empréstimos. As maturidades que eram permitidas nos empréstimos para a compra de casa estavam divididos em três, vamos dizer assim, intervalos de maturidades que dependiam, por sua vez, da idade das pessoas que estavam a pedir crédito. Essa lógica foi agora simplificada, passa a haver apenas 2 intervalos. Portanto, quem tem mais de 35 anos tem um prazo máximo que pode ser concedido, uma maturidade máxima do empréstimo, também ela de 35 anos, o que já leva o fim do pagamento para os 70 anos de idade, o que já é superior à idade de reforma em Portugal, e portanto adivinha-se que os últimos anos, se não houver amortizações entretanto, e portanto se o empréstimo decorrer como está planeado no momento da contratação, que os últimos anos poderão ser de particular dificuldade para as pessoas pagarem o crédito, porque não nos podemos esquecer que a taxa de substituição, ou seja, o valor da primeira pensão face ao valor do último vencimento em Portugal, está a diminuir e deverá continuar a diminuir fruto da pirâmide demográfica e da sustentabilidade da segurança social, e portanto esse limite é alterado. Quem tem mais de 35 anos só pode obter um empréstimo que tenha ele próprio um prazo máximo de 35 anos. Quem tem até 35 anos, a maturidade pode ir até aos 40 anos. E depois há aqui uma alteração que é uma alteração, enfim, que dirá pouco às pessoas, mas que tem a ver com a gestão que os bancos fazem da carteira de crédito como um todo, em que as exceções aos créditos que podem ultrapassar o tal limite de 50%, passa também ela a ser simplificada. Havia um conjunto de condições que podiam ser conjugadas, várias condições diferentes que poderiam autorizar os bancos a ir além dos 50% no conjunto dos seus créditos. Isso é agora simplificado e, portanto, a partir de agora passa a haver um máximo de 10% do montante total de crédito concedido, que pode ir com uma taxa de esforço que tenha até 60%. Mas isso aperta também as regras do lado dos bancos e não só na contratação. O que aperta as regras do lado dos bancos. Não nos podemos esquecer também que estamos a falar sempre de uma recomendação do Banco de Portugal, portanto os bancos em tese não são obrigados a segui-la, embora Álvaro Santos Pereira queira transformar estas recomendações em instruções que sejam vinculativas. Sim, e que obriguem, de facto, já tinha demonstrado várias vezes. Já várias vezes, e tinha feito já em público por diversas ocasiões, e tem até contactos com o Governo nesse sentido, de tornar obrigatórias as instruções do Banco de Portugal. É verdade que os bancos costumam seguir as recomendações, mas tudo seria mais límpido e fazem a sua própria gestão do risco, naturalmente, mas seria tudo mais límpido se as recomendações fossem obrigatórias. Portanto, para voltar à tua pergunta, Diogo, sim, vai ser mais difícil obter crédito a partir do próximo dia 1 de agosto. E o que é que antecipas? Ou seja, nós estamos a gravar este podcast no início de julho, esta medida entra em vigor em agosto. Julho, diria eu, é um mês em que habitualmente são contratualizados menos créditos, entramos neste período do verão que é sempre
Aliás, os números costumam mostrar isso, que há menos crédito contratado, principalmente à habitação, em que os montantes são maiores. E portanto, o que é que perspectivas? Pode haver agora uma corrida ao crédito, por exemplo, agora o que se perspectiva é que a palavra que tu disseste habitualmente quer dizer isso mesmo. Habitualmente não quer dizer sempre 100% das vezes. Aquilo que que o bom senso diz que se pode antecipar, é que as pessoas vão aproveitar enquanto esta regra não entrar em vigor, não é? E, portanto, até ao final do mês, o que se adivinha é que muita gente que se calhar prevê que a partir de agosto já será mais difícil ou mesmo impossível obter um crédito, vai aproveitar este mês para conseguir fazê-lo. Os bancos também têm todo o interesse em que isso aconteça, porque obviamente fazer crédito é o negócio deles, e portanto também terão todo o interesse em acelerar a concessão de crédito enquanto podem, enquanto as regras atuais estão em vigor, porque já sabem que a partir de agosto vai ser um pouco mais difícil. Aliás, nós noticiámos também há algumas semanas que se antecipa uma redução do crédito, que já agora o Banco de Portugal calcula que na verdade o impacto seja muitíssimo reduzido no curto prazo e nulo no longo, mas a verdade é que também não concretiza isso em números. E portanto se tivermos um aumento, por exemplo, da contratação de crédito, até pode dar eventualmente razão ao governador e ao desconforto ou que não, ele tinha. Veremos conforme a evolução do crédito. Agora, o que se adivinha é que haja não digo uma corrida, não sei se isso será uma expressão muito forte, mas que muita gente tentará aproveitar para obter agora um crédito que adivinha que vai ser mais difícil de obter nos anos seguintes. É uma prática que é esperada e é habitual em Portugal. Eu recordo-me aqui há muitos anos houve uma alteração, na altura não tinha a ver com bancos, mas houve uma alteração fiscal em relação a uma categoria de veículos em que calhavam os chamados Jeeps, e no final de um ano uma parte substancial do país comprou um Jeep, porque em janeiro já não podia, e no janeiro seguinte as estradas estavam muito mais. E portanto poderemos ou não ter este cenário. Poderemos ou não ter esse cenário. Não sei se a palavra corrida será de facto exagerada, mas é de esperar que aconteça alguma coisa nesse sentido, sim. Muito obrigado, Hugo. E agora a TAP. Está cada vez mais próxima a decisão sobre a TAP. Será em dezembro que o Governo vai escolher um comprador para quase metade do capital da companhia. Antes, a Lufthansa e a Air France-KLM têm até o final do mês para apresentar propostas vinculativas para a compra da transportadora, que nesta semana viu também Bruxelas dar como terminado o plano de reestruturação. Comigo está a Inês Pinto Miguel, que acompanha este tema. Inês, comece por este ok de Bruxelas. O que é que significa na prática? Olá, Diogo. Significa que a TAP cumpriu as obrigações com que se tinha comprometido e com que o governo português se tinha comprometido, e que ao dia de hoje, 5 anos depois, é uma empresa saudável. Não nos podemos esquecer que a nossa companhia aérea tinha apresentado prejuízos de 1,6 mil milhões em 2021, no ano em que então o governo de António Costa, sob a mão de Pedro Nuno Santos, pediu este auxílio a Bruxelas, e hoje tem 4 anos consecutivos de lucros, apesar de terem caído significativamente no ano passado, em 2025. No fundo, o ok de Bruxelas significa que está feito e a TAP pode voar para as mãos do seu futuro comprador, seja a Lufthansa ou a Air France. Mas tendo em conta aquilo que tem acontecido nos últimos anos, disse que já são vários anos de lucros, podemos dizer que este ok é mais simbólico do que outra coisa, porque o processo de recuperação da companhia já foi feito muito ao longo dos últimos anos e das várias gestões que a TAP tem tido. Sim, porque, ou seja, foi um plano a 5 anos, era para ser menos, mas com tudo o que aconteceu, guerras e afins, não é? Houve aqui um prolongar, um arrastar da situação. Ficaram coisas por fazer e o governo teve de pedir mais 6 meses a Bruxelas para concluir aqui algumas alienações, por exemplo, da Catering Force e do handling, até porque são temas muito específicos. E Bruxelas também impôs aqui uma multa para se resolver, porque tinha de ser, senão era considerado um auxílio de Estado, e neste caso da reestruturação não podia ser. Mas sim.
Nos vários processos de Bruxelas, sempre que há reestruturações, são impostos remédios para as várias empresas, ouvimos sempre falar sobre isto. Quais é que são os principais pontos que a Comissão obrigou a TAP a implementar? E calculo que também para o processo ter concluído, todos esses remédios foram implementados. Foram todos cumpridos, com satisfação, tanto que Bruxelas, precisamente no dia 30 de junho, carimbou aqui uma nota positiva para a TAP, portanto. Uma nota muito positiva, que foi bastante elogiada também pelo ministro Miguel Pinto Luz. Mas estas alienações, estes remédios levaram a TAP a emagrecer consideravelmente ao longo dos anos, não é? Primeiro que tudo foi o despachar dos slots para a EasyJet, 18 slots diários, aqui neste caso são faixas horárias para aterrar e descolar no aeroporto de Lisboa, e este arrancou logo aqui o processo de reestruturação em 2022. Portanto, lembrar que foi aprovado por Bruxelas a 21 de dezembro de 2021. Portanto, logo no início do ano, despacharam-se 18 slots. A TAP, entretanto, mandou abaixo a VEM no Brasil, que era a operação de manutenção que tinha adquirido em 2005, por cerca de 24 milhões de euros. Passados 15 anos, os prejuízos foram superiores a 400 milhões de dólares e a TAP foi mesmo forçada a fechar esta operação de manutenção no Brasil, que aliás, a nível de aviação, é um mercado muito forte e é um dos principais focos de venda aqui para o comprador. Apesar de Bruxelas não ter imposto despedimentos, as administrações da TAP já o tinham feito. Foram mais de 2.000 postos de trabalho que se perderam e atualmente têm sido reconstituídos, não é? Estes trabalhadores voltaram, e é preciso lembrar que temos aqui um processo em curso em tribunal dos tripulantes que têm vindo a entrar e que se estimam que possam custar à companhia mais de 300 milhões de euros. Esperam-se que sejam colocados pelo menos 700 processos, e é ver como é que isto depois vai acontecer. Isto tudo até ao ano passado. Este ano, Bruxelas teve então de prolongar aqui o prazo para a venda da Catering POR e da SPDH. O catering era detido na maioria pela TAP, e tinha um sócio minoritário que avançou para a compra, aqui o Gate Gourmet. O negócio foi concluído em abril e no final de maio recebeu aqui a luz verde por parte da Autoridade da Concorrência. Ficou então fechado, menos uma pedra no caminho. Ficava então a ex-Ground Force, ou a SPDH, como é habitualmente tratada, que fazia parte também, tinha um parceiro que é a Menzies, que fez a totalidade, adquiriu a totalidade, e este processo por acaso foi o que se arrastava há mais tempo, uma vez que o CEO tinha dito que avançaram com a put option no final do ano passado, e tudo se arrastou aqui um par de meses, porque estava em cima da mesa também a renovação das licenças, que ainda é um processo que está em análise pela ANAC, mas entretanto o negócio foi fechado e a Menzies é a dona, comprou aqui a totalidade da SPDH, portanto hoje é só Menzies Aviation. Ou seja, é um processo com despedimentos, com basicamente largadas do Brasil, e também agora esse fecho da venda da operação também do handling mais recente. E a TAP está agora a ser novamente privatizada, e acho que é essa a questão que agora queremos olhar, de saber os próximos passos. A canalização vai ser um verão agitado para quem tem a pasta da TAP no governo. Acho que vai ser um verão sem férias. Aliás, aqui o ministro já tinha dito que não ia dar férias à parte pública, porque o próximo passo é agora no final do mês, final de julho, em que os dois concorrentes, aqui a Lufthansa e a Air France KLM, têm de avançar com as suas propostas vinculativas, que é o que vai dar o valor à TAP. A partir daí, a partir de início de agosto, final de junho, início de agosto, a parte pública vai receber e vai analisar para fazer um relatório ao Governo. O Governo, então, aqui pela tutela de Pinto Luz, vai analisar depois as propostas, vai se reunir com os interessados, vai escolher a melhor, e então depois aqui avança para um comprador, para um negócio
e até 49,9% da TAP vai voar para as mãos dos privados, com o governo a ter a maioria, e não nos podemos esquecer aqui que 5% está reservado para os trabalhadores, que ainda teremos de saber se avançam para a compra ou não, tendo em conta todo o processo das privatizações passadas. Ou seja, o governo terá essa proposta da parte pública, essa recomendação no fundo, e portanto o processo fica fechado até ao final do ano? Não a compra exatamente, mas a decisão do governo. A decisão do governo fica fechada até setembro, final de setembro, início de outubro. Pelo menos estas são as previsões que o governo tem. O calendário tem sido cumprido, mas aliás o ministro disse recentemente num podcast que quer avançar com uma cogestão da TAP ainda este ano, dando aqui entrada e alinhando estratégias, uma vez que a nível burocrático de Bruxelas demora um bocado, e ele estimou que a entrada oficial só decorra durante o verão de 2027. Portanto, ou seja, uma escolha no final deste ano e depois a parceria Estado-privado só totalmente em vigor a partir do verão de 2027. Vamos aguardar por esse verão agitado e por essa decisão do governo português. Obrigado, Inês. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.